Olá, meus amados irmãos, bom dia para você. Bom estarmos juntos aqui com o nosso porção diário da palavra, a nossa meditação. Esta semana nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. É a oportunidade de nós termos a compreensão da salvação em Cristo, né? Daquilo que ele realizou, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz por nós, de forma tão poderosa, tão extraordinária, e muitos ensinamentos preciosos para a nossa vida, para o nosso fortalecimento espiritual. E hoje eu quero ler no capítulo 2 de Colossenses, vou ler o verso de número 4, e aí depois seguirei no verso 6. A palavra diz assim: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Aqui está a palavra de Deus para nós nesta manhã. E o apóstolo Paulo, ele então nos deixa ensinamentos muito preciosos. E o primeiro deles é justamente a realidade do fortalecimento espiritual e o encorajamento e a advertência. Nós temos aqui a advertência de Paulo repetida, quando ele diz: ninguém os engane. Olha, que vocês não sejam enganados de forma alguma. Como que é importante para nós o alerta do apóstolo Paulo a respeito de pessoas que estavam infiltradas na igreja, pessoas que se passavam como muito espirituais, muito conhecedoras, muito intelectuais, muito importantes, com grande autoridade, mas na verdade eram falsos mestres, falsos líderes, falsos cristãos que estavam ali para distorcer o ensinamento da palavra de Deus. Ainda diz o apóstolo Paulo, quando ele faz a advertência para que nenhum daqueles discípulos fossem enganados, é para que eles estivessem sempre pautando pelo evangelho da verdade, os ensinamentos de Cristo, e para que não se deixassem levar por argumentos falaciosos, argumentos bonitos até, né, quando ele faz a menção das filosofias, né, vãs sutilezas. Então, aquelas pessoas que às vezes transmitiam esse ar, né, de muito espiritual, muito conhecedor, na verdade eram enganadores que estavam no meio do povo de Deus, para levá-los a uma vida equivocada diante do Senhor. Você pode imaginar pessoas que se infiltram, pessoas que deliberadamente elas estão para praticar o mal, para conduzir para fazer o mal. Não é diferente dos nossos dias. Nós temos os enganadores. Existe no meio cristão, e aí vou chamar do meio evangélico, muitos que estão hoje enganando. Estão enganando pessoas e, na verdade, ao invés de fazer o bem, estão fazendo o mal. Ao invés de conduzir pessoas para a salvação, a vida eterna, estão conduzindo pessoas para mais distante ainda de Deus e para estarem perdidas eternamente. Como que isso é sério? Como que essa é uma questão tão importante para nós, para os nossos familiares, nossos queridos e os nossos irmãos brasileiros, não é? Quando nós queremos que o nosso povo seja salvo, que o nosso Brasil seja transformado, não é? Queremos que a nossa pátria seja ganha para Cristo. E aí nós precisamos, e a maneira que nós temos para refutar o engano, né? Para combater o engano, a mentira, a falácia, a maneira que nós temos, o recurso é justamente falar a verdade, compartilhar a verdade, né? Conduzir as pessoas na verdade. E aqui, o apóstolo Paulo, então, ele vai falar para que nós estejamos vivendo nele, viver em Cristo, e não aceitar caminhos alternativos. Nós precisamos estar atentos a essa declaração do apóstolo Paulo, não é, para que nós continuemos, não é? Ele diz aqui, continuem a viver nele. Não aceite um caminho
que vai conduzir você para um atalho e para alternativas que são desastrosas, destruidoras, que vão conduzir você para o caminho mau. Também ele vai nos incentivar a estarmos fundamentados nele, em Cristo, enraizados, é a palavra que está aqui traduzida, edificados nele e confirmados na fé. Veja como que o apóstolo Paulo, ele usa palavras tão fortes para mostrar o quanto nós precisamos viver na dependência de Cristo, nós estarmos cada dia mais alicerçados em Cristo e não permitirmos que ninguém esteja fazendo com que nós estejamos colocando a nossa vida, a nossa existência, a nossa realidade numa areia movediça, né? Numa casa sem fundamento, né? Mas o nosso fundamento é o Senhor. Eles fizeram de tudo para destruir a pessoa de Cristo, falando que era uma ilusão, que ele não era o Filho de Deus, que ele não era divino. E aí foram apresentando um monte de argumentos, não é? Da mesma forma como acontece hoje. Pessoas que vão tentando descaracterizar, desconstruir a verdade da palavra de Deus, anular aquilo que a Escritura traz para nós como revelação de Deus. E aí nós precisamos estar atentos, né? Ele diz, olha, tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, né? E aí eles vão agir conforme tudo quanto está traçado apenas para esse mundo e focado apenas aqui. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para nós firmarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção, a nossa vida somente em Cristo, somente nele. Que Deus abençoe você, sua vida e sua casa. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos porque na manifestação do teu amor por nós, o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo para que pudesse cumprir plenamente, Deus, o plano da redenção, o plano da salvação. Nós fomos incluídos, ó Deus, no teu plano. Obrigado, Deus, porque nós fomos alcançados por esta maravilhosa graça. Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos sempre, ó Deus, vivendo pela verdade da tua palavra e auxiliarmos outras pessoas também a estarem caminhando pela verdade. Nos ajude, Deus, a estarmos combatendo o erro, a mentira, os desvios, ó Deus, os enganos e os enganadores. Deus, nós pedimos que seja conosco. Abençoa a tua igreja. Eu oro, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e clamando, Deus, pela tua misericórdia e graça sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, tenha um dia de paz.